Bom, a gente falou da... Não existe só o símbolo dos apóstolos, nem o credo niceno-constantinopolitano. A gente falou que tem vários outras profissões de fé que foram feitas de acordo com as necessidades da igreja em determinados períodos, né? Eu trouxe aqui só para vocês conhecerem, uma que é do Papa Dámaso I, né? Essa Fides Damasi é uma fórmula, é uma profissão de fé atribuída a Dámaso I, surgiu no século V, na França, e a gente tem a seguinte fórmula, vou ler em português aqui, ó. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, e em um só Senhor nosso, Jesus Cristo, Filho de Deus, e em um só Espírito Santo, Deus. Não cultuamos e professamos três deuses, mas Pai e Filho e Espírito Santo como um só Deus. Não um só Deus no sentido de que seja solitário, nem que o mesmo que é em si... Deixa eu descer um pouquinho aqui. Que é em si Pai, Ele mesmo seja também Filho, mas que o Pai é aquele que gerou, e o Filho é aquele que foi gerado, e o Espírito Santo, não gerado nem não gerado, não criado nem feito, mas procedente do Pai e do Filho, coeterno e coigual e cooperador com o Pai e com o Filho, porque está escrito: pela palavra do Senhor os céus foram firmados, isto é, pelo Filho de Deus e pelo Espírito de sua boca toda a sua força e alhures. Envia teu Espírito e serão criados, e renovarás a face da terra. Salmo 104, 30. Por isso, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, professamos um só Deus, pois Deus é o nome do poder, Deus, não da propriedade. O nome próprio para o Pai é Pai, o nome próprio Filho é Filho, o nome próprio Espírito Santo é Espírito Santo, e nessa trindade cremos um só Deus, pois o que é de uma só natureza e de uma só substância, e de um só poder com o Pai, e vai discorrendo assim a profissão de fé. Essa é bem longa, tem uma boa parte ainda. Então imagine se a gente fosse profissão de fé, professemos a nossa fé, e fazer a Fides Damasi, que é a fé do Papa Dámaso, já ia ter um bom tempo lá na liturgia. Mas essa profissão de fé ela foi importante no tempo em que ela foi feita, justamente para dizer que é um só Deus, né? Vocês viram que ele fala várias vezes, é um só Deus, o mesmo Deus, não que ele seja solitário, né? Mas ele é um só Deus em três pessoas, né? Um Deus que vive em três pessoas. Então, vai discorrendo ali toda a profissão de fé. Só para vocês conhecerem um pouquinho que existem outras profissões de fé, né? E essa aqui é do Papa Dámaso. Tem várias outras, né? A que a gente celebra mais são as duas, né? As duas que nós usamos mais são mais importantes para nós. Mas vocês viram que tem hoje. A pessoa que fosse as outras, tem profissão de fé que é bem extensa, né? É quase um pequeno tratado de teologia, mas são importantes, têm o seu valor, mas as que nós usamos, elas têm assim um valor muito mais especial, por elas terem origem nos apóstolos, né? Que é o símbolo dos apóstolos, e a outra por conterem dados importantes da nossa fé, como a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. Ok? Fala, Águida. A mensagem do Espírito Santo? Patrícia está de olho em você, Águida. Muito bem.
Podemos, então, prosseguir? Já louvaram? Comeram um pouco, né? Tem mais, hein? Tem lanche. Oi? Os homens? E aí trouxeram um pouquinho, esse só salgado é de lá, né? Do texto dos homens. É que se eles falassem, a gente colocava lá no final da lista. Texto dos homens. Salgado. A gente colocava lá um monte de salgadinho lá, mas eles não avisaram a gente, não tinha, aí todo mundo trouxe um pouquinho e acabou sobrando. Depois eles guardam e distribuem para o pessoal de moradores de rua. Bom, falamos do símbolo dos apóstolos, que teve origem lá na igreja de Roma, que tem a sede do Papa, né, sede de Pedro, porque lá está o túmulo de Pedro, a cátedra de Pedro, aí vem, catedral é o quê? É o local da cadeira, da cátedra do bispo, né, onde o bispo preside a sua diocese, né? Então, por isso que aqui tem a catedral, ali tem a cadeira, onde senta, onde dali ele preside, dali ele ensina, dali ele santifica, toda a diocese, né? Aí Águeda descobriu, catedral, cátedra, cadeira do bispo. Onde fica a cadeira de Dom Protógenes, a cátedra de Dom Protógenes? Na catedral, né? Atrás do altar, dali ele preside a sua diocese, né? Santifica, ensina. Quando tem missa aqui, vocês repararam que o padre não senta na cadeira do bispo, e sim numa cadeira ao lado. Eles colocam uma cadeira ao lado, porque ali é reservado ao bispo, né? A cadeira do bispo, da onde ele preside a diocese. Por isso que os padres, eles costumam, quando celebram, eles colocam uma cadeira do lado, né? A cadeira do presidente da celebração, mas evita um pouco de utilizar a cátedra por ela ser a sede do bispo, né? Da onde o bispo preside e governa a diocese. Nós temos, então, falando do símbolo dos apóstolos, e tem o símbolo de Niceia, Constantinopla, que tem a sua autoridade pelo fato de ser proveniente desses dois primeiros concílios. Ou seja, o concílio de... Vou colocar aqui. O concílio de Niceia, que ocorreu em 325, e o de Constantinopla, que foi em 381. Os dois primeiros concílios ecumênicos, né? Que aí vem a pergunta do Genival. Não foi o primeiro concílio, foram os dois primeiros concílios ecumênicos. Já tinham ocorrido na igreja outros concílios não ecumênicos, esses têm a sua importância por eles serem ecumênicos. Significa que eles também tiveram a presença de outras igrejas, como, por exemplo, a igreja ortodoxa, né? Presença da igreja ortodoxa também nesse concílio. E ainda hoje continua a ser comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Esses dois concílios foram os concílios muito importantes, tanto para a igreja no Ocidente, que a gente está de que lado? No Oriente ou no Ocidente? Nós estamos no Ocidente, né? Mas ele também foi importantíssimo para a igreja no Oriente. Vamos aqui dar... Portanto, a exposição da fé que nós vamos fazer, está falando aqui do catecismo, seguirá o símbolo dos apóstolos, que é o mais antigo catecismo romano. Né? Então, ele é considerado o mais antigo catecismo romano. Né? Qual o mais novo? Qual o mais novo catecismo? É o nosso amarelinho, né? Esse é o mais novo catecismo. Ainda está no plástico esse aqui, né? Está esperando alguém para ler, abrir, riscar, sublinhar.
usar e aprofundar a fé nele. Ele está no plástico ainda. O mais novo é esse. O mais antigo é qual? É o símbolo dos apóstolos. Agora, quando a gente for estudando o símbolo dos apóstolos, a gente vai sempre fazer referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, por ele ser mais explícito e também mais detalhado. Então, como que a gente vai estudar? Seguindo o símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, certo? Só que quando a gente for estudar o símbolo dos apóstolos, a gente vai fazer referência também ao credo niceno-constantinopolitano, por ele ser mais explícito e detalhado. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada a esta regra de doutrina, Romanos 6,17, acolhemos o símbolo da nossa fé que dá a vida. Então a gente acolhe, de braços abertos, o símbolo da nossa fé, como a gente acolheu no dia do nosso batismo. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é também entrar em comunhão com toda a igreja que nos transmite a fé e em cujo seio nós acreditamos. Santo Ambrósio vai dizer: este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele está lá vigiando, ele está lá nos guardando. Ele é o tesouro da nossa alma. Lembra que a gente falou que nós somos como que esses vasos? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, Mili. Lembra que nós falamos que nós somos esses vasos que são rejuvenescidos pelo que nós contemos, que é a nossa fé. E aqui o símbolo da fé é o tesouro. Santo Ambrósio vai dizer que é o tesouro da nossa alma. Ih, estou falando. Agora é você, Luci? Não. Eu não. Tudo é irmã Mirabel. Vamos ver agora o que vem pela frente. O que vem pela frente? Primeiro, a pergunta que Carmeci fez, por isso que eu não respondi. Carmeci, quem foi Santo Ambrósio? Papa? Santo Ambrósio, quem foi? Não sei, eu que estou... Um falou que é papa, outro falou que é doutor da igreja. Foi bispo, arcebispo. Foi arcebispo. Hã? É o quê? Não é que está acima, né? É porque ela tem uma... O que é uma arquidiocese? Vamos procurar também para não... Ela não é que está acima, é um território que tem um tamanho maior, tem uma população maior, né? No Rio, as capitais do Brasil são normalmente arquidioceses, né? E diocese, territórios menores, a população menor são chamados de dioceses. Nós temos aqui a arquidiocese de Cuiabá e nós somos a diocese de Barra do Garça. O dia que Barra do Garça for capital do Mato Grosso, aí nós seremos, muito provavelmente, uma arquidiocese, a arquidiocese de Barra do Garça. Por enquanto, nós somos a diocese. Estamos crescendo, né? Já tem, não tinha
Torixoréu, não tinha... Torixoréu tinha? Não, não, né? Não tinha. Se fosse antigamente, irmã Mirabel não estava aí. Podia estar, mas sendo convidado especial de outra diocese, não de Barra do Garça. Não tinha Ponte Branca, Ribeirãozinho. Cadê o Ribeirãozinho falar nisso? Ah, já partiram, né? Não, sem irmã. Como é que é o testemunho aqui do Genival a respeito da irmã Mirabel? Seria uma escola da fé triste, sem dança, sem música. Até as 6, né? Bom, quem foi Santo Ambrósio, então? Segundo, além a internet da Isonilde está melhor, né? Arcebispo de Mediolano, moderna Milão, que se tornou um dos mais influentes membros do clero no século IV. Ele era prefeito consular da Ligória e Emília, cuja capital era Mediolano, antes de tornar-se bispo da cidade por aclamação popular em 374. Ambrósio era um fervoroso adversário do arianismo. Tradicionalmente, atribui-se a Ambrósio a promoção do canto antifonal, um estilo no qual um do lado do coro responde de forma alternada ao canto do outro, e também a composição do Veni Redemptor Gentil, um hino natalino. Ambrósio é um dos 4 doutores da Igreja originais e é notável por sua influência sobre o pensamento de Santo Agostinho. Bom, o que vocês entenderam? Que ele é doutor da igreja. Que ele é o cara. Bom, então, quem foi Santo Ambrósio? Ele foi prefeito, né? Vereador. Então, ele foi bispo, né? A gente viu até que ele foi da Catedral de Milão, né? Confere aí, bispo da Catedral de Milão, doutor da igreja. Agora, qual que era a profissão dele quando ele foi eleito bispo? O que ele fazia antes de ser eleito bispo? Oi? Ela prefeito? E ele foi eleito por aclamação. Como que ele foi eleito bispo? Ele foi eleito por aclamação, né? Então, o povo tinha morrido, o bispo tinha falecido, e o povo estava lá, né? Ele chegou lá naquele momento, e o povo estava todo mundo reunido, e disse que uma criança começou a gritar: Ambrósio bispo. Aí todo mundo, a multidão foi: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Ele era prefeito, governador lá, administrou muito bem tudo que ele fez. Ele era um excelente administrador. E aí, dessa aclamação, ele foi eleito bispo. Ele era o que? Apicultor? Apicultor é que cuida de mel de abelha. Oi? Diz que quando morreu o bispo,
né? Ele, desde criança, ele brincava com a família muito religiosa, e aí ele chegou e pediu para beijar a mão dele, né? Ele via as pessoas beijando a mão do padre, do bispo, e a irmã dele, na hora, Marcelina, falou, não vou beijar sua mão, que é isso, né? E aí ele falou para ela, você não sabe que eu vou ser bispo? Então ele começou de criancinha, né? Como brincadeira, mas a providência divina já estava agindo na vida dele. E ele, na época, era governador de Milão. Então, ele estava exercendo, a profissão dele na época, ele era governador de Milão. E governou assim muito bem. O pai dele já tinha sido prefeito, né? O pessoal, eles tinham um tato para a administração. E aí, quando Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, né? O bispo morreu, foi para a eleição, e até para acalmar, porque era um momento que o pessoal ficava meio alvoroçado, então ele, como governador, foi lá aquietar um pouco. Aí diz que uma criança, né? Em meio à confusão, uma criança grita, Ambrósio bispo, já que vai eleger, né, o Ambrósio foi lá, e Ambrósio bispo. E o clero e o povo, foi todo mundo, queremos Ambrósio bispo. E Ambrósio ele era, vamos dizer assim, tinha um alto cargo no Império Romano. Só que o detalhe é o seguinte, quais sacramentos ele tinha quando ele foi eleito, né, bispo por aclamação? Ele não tinha nenhum sacramento, não tinha nada. Ele era catecúmeno, né? Ele era candidato ao batismo, né? Ele não tinha nada e foi aclamado bispo, não tinha nem o batismo. E aí, o que fizeram então? Deram os sacramentos para ele, o batismo, Eucaristia, Crisma, ordenaram ele padre e depois ordenaram ele bispo, em uma semana. Então marcou já, segunda eu vou batizar, terça Crisma, quarta eu vou fazer a primeira comunhão, quinta ordenação diaconal, sexta ordenação presbiteral, sábado ordenação episcopal, né? Na verdade, assim, não é que foi assim, né? Tinha. Não, ele não era casado, né? Ele tinha família assim, irmãs, pai. E é interessante isso, porque ele foi eleito bispo, nem batizado era. Em uma semana foi bispo da diocese. Uma coisa chegar alguém aí na igreja, eu queria ser batizado, no outro dia morre o bispo, não, eu quero fulano de tal. E de repente dá todos os sacramentos, só que na verdade ele já tinha toda a formação religiosa, veio dos pais, tudo, né? E ele foi um excelente pastor, um excelente bispo, e graças a ele que a igreja hoje tem outro excelente pastor e bispo também, que foi Santo Agostinho, né? Foi em que ano? Foi 300 e... Ele foi em 374 que ele foi eleito, depois que ele foi eleito bispo e recebeu todos os sacramentos, 374, né? Não, esse quiz que a gente prepara é mais para a gente poder conhecer a vida de algum santo e tudo, ele não está... É porque assim, na hora eu faço a pesquisa e depois às vezes eu esqueço, porque é muita informação, né? E aí eu estou confirmando a informação dela, mas também confirmando aqui, porque na verdade essa parte aqui, ela não está no catecismo da igreja. Santo Ambrósio está no catecismo da igreja, mas é importante a gente conhecer um pouco mais da história, da vida dele, o que aconteceu. O quê?
Tem muita coisa mesmo. É só para suscitar em vocês o interesse depois de estudar mais e conhecer. Porque às vezes a gente, Santo Ambrósio. Deve ser um santo lá antigo que ninguém fala mais. Não, peraí. Não é assim. Foi. Por isso que eu gosto de a gente entrar um pouquinho nessa questão, para a gente conhecer um pouco da vida da igreja, a vida dos santos. Não só a doutrina, mas a gente conhecer um pouco, né, a história que está por trás. Né? Aí a gente põe a imagem do santo, a frase dele só, e aí passa desapercebido, e quando a gente estuda a história, a gente vê que muita coisa linda por trás da vida e da história desses grandes homens. Né? Muito bem. Agora a gente vai entrar no primeiro artigo da nossa fé. Vamos começar a mergulhar na profissão de fé. Creio em Deus Pai. Calma. Por enquanto é só Deus Pai. Ele é todo-poderoso, mas a gente vai chegar lá. Então a nossa profissão de fé, ela começa por Deus, que é o primeiro e o último, vai dizer Isaías 44, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O credo começa por Deus Pai, porque o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Então o nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o princípio e fundamento de todas as obras de Deus. Todas as obras de Deus, elas têm um início, que foi justamente na criação. A criação é o fundamento de tudo. Se não tivesse a criação, nós não poderíamos falar de mais nada em relação às obras que Deus realizou, né? Quem que Deus salvou? Os homens que foram criados por Deus, né? Então, tudo que a gente falar tem fundamento e princípio na obra da criação. É o começo de tudo. A gente só pode falar que o Espírito Santo nos santifica se nós fomos criados, né? A partir do momento que se a gente não existisse, como que o Espírito Santo ia agir na nossa vida se a nossa vida não existe? Então, a criação é fundamento de todas as obras de Deus. Então, o artigo 1º do credo, lembrando que pela tradição tem 12, o primeiro artigo já começa lá. Agora sim, vamos juntos? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Chegamos aí nessa parte. Creio em Deus. A primeira afirmação da profissão de fé e também a mais fundamental, porque todo o símbolo fala de Deus. E quando ele fala do homem e do mundo, ele faz isso na relação que o mundo e o homem têm com Deus. Então, quando fala do homem, fala da relação que o homem tem com Deus. Quando fala do mundo, fala da relação que o mundo tem com Deus. Por isso que o símbolo todo fala de Deus. Mesmo quando fala do homem, fala de Deus. Quando fala do mundo, fala de Deus. Quem criou o mundo? Deus. Quem criou o homem? Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro. Do mesmo modo que todos os mandamentos são uma explicitação do primeiro. Então, o primeiro é o fundamento de todos os outros, como os mandamentos. Qual o primeiro mandamento mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, guardar domingos e festas de guarda. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, tão fera, hein? E assim por diante, né? Todos os mandamentos, eles têm uma relação com o primeiro. Né? É o primeiro mandamento, dos quais todos os outros dependem. Todos os outros mandamentos dependem do primeiro. Se não tem amor a Deus, então os outros não teriam sentido. Por que eu tenho que honrar pai e mãe? Por amor a Deus.
Por que que eu não tenho que matar? Porque eu tenho que respeitar a vida. Não posso matar. Porque a vida é dom de Deus. E assim por diante. Todos eles dependem do primeiro mandamento, do amor a Deus. Assim como todos os outros artigos do credo depende do primeiro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Porque a gente crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vem os outros. Por que a gente crê em Jesus Cristo? Porque existe um Deus que é Pai e que enviou o seu Filho. Por que a gente crê no Espírito Santo? Porque existe um Deus que é Pai e que enviou o seu Filho e que enviou o Espírito Santo. Então, tudo depende do primeiro. Ok? Brilhante? Como é que está o pé aí, Águida? Tá, né? Deixa ele aí, que tá um pouco inchado, Águida. Você desceu, né? Então, vamos subir. Os outros artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como Ele progressivamente se revelou aos homens. Os fiéis professam, antes de mais nada, crer em Deus. Então, esse é fundamento de tudo. Crer em Deus. Os outros dependem desse primeiro artigo do credo, que é a nossa fé em Deus. Aliás, aqui, ele já está usando o quê? Creio em um só Deus é uma afirmação de quem? Quase. Foi, né? Do credo niceno-constantinopolitano, porque a gente fala, creio em Deus, é o símbolo dos apóstolos. Creio em um só Deus, Pai, é o credo niceno-constantinopolitano. Então, isso aqui ele já está fazendo referência ao credo niceno, né? Olha lá, é com essas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano, confessando a unicidade de Deus, que radica na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e tão fundamental como ela. Então, nós professamos que Deus é um, que Deus é único, que Deus é um só. E isso já está enraizado desde a revelação da antiga aliança. Quando Deus já se revelou no Antigo Testamento, na antiga aliança, falou, Deus é um só. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus é único, Deus é um só. E Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã crê e professa que há um só Deus. Agora presta atenção. Essa unidade é por natureza, por substância e por essência. Na verdade, esses três termos são um pouco sinônimos, a gente pode dizer assim, né? A natureza de Deus é uma só. O Pai tem a mesma natureza do Filho e a mesma natureza do Espírito Santo. É natureza o quê? Humana ou divina? Divina. Tem uma pessoa que tem duas naturezas. Jesus tem duas naturezas. Tem a natureza humana e tem a natureza divina. Aí, a Israel, seu povo eleito, Deus revelou-se como sendo único. Deuteronômio 6, de 4 a 5. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por quê? Porque Deus é único. Coração todo nele, a alma toda nele e as nossas forças todas para ele, porque ele é um só. Então não tem outros deuses, não tem por que a gente dividir o coração com outros deuses, sendo que o nosso Deus é um só. E por isso, por meio dos profetas, Deus fez esse apelo a Israel e a todas as nações para que se voltem para ele, o único. É um apelo
E toda a história do Antigo Testamento é um apelo a voltar a esse Deus que é único. Por quê? Porque os povos tinham na cultura daqueles povos, a religiosidade era voltada para vários deuses, eles tinham vários deuses. Eles não eram monoteístas, né? Monoteísmo é a crença, o culto a um só Deus. Eles cultuavam e acreditavam em vários deuses. Por isso, sempre os profetas iam indicando o caminho e fazendo que eles voltassem para o único Deus. Como o profeta Isaías, né? Isaías 45, 22 a 24 faz esse forte apelo. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Diante de mim se hão de dobrar todos os joelhos, em meu nome hão de jurar todas as línguas e dirão: só no Senhor existem a justiça e o poder. Deus é um só, Deus é único. Por isso, voltai-vos para Deus, se dobrem todos os joelhos e jurem para mim todas as línguas, porque só no Senhor tem a justiça e o poder. É o apelo do profeta Isaías. Aqui representado pela essa escultura do nosso Aleijadinho, né? Você pensou nele, né, Souza? É característico, né? Um artista, ele tem traços próprios, né? A história é um pouco enigmática, né? É uma história que não tem várias lendas e mistério por trás. Ela não. Aliás, a primeira história de Aleijadinho foi escrita quase 40 anos depois da sua morte. Então, com isso já dificulta um pouquinho a questão da historicidade. Aí o pessoal fantasia um pouco, coloca alguns mistérios, enfim. Mas é um artista, né? Acho que tem mais de 400 esculturas dele em várias igrejas e localidades do nosso Brasil, principalmente em Minas Gerais, onde ele viveu, né? Os traços dele, até pelas mãos, né, a gente vê que ele é mais arredondado, né? Ixi, de novo, ai. Ai. E agora, Luci? Você já jogou cara a cara, Luci? Cara a cara? É do tempo de vocês? Cara a cara é um jogo que você tem que descobrir qual outro personagem, e aí você vai fazendo perguntas, e de acordo com as respostas, a pessoa vai baixando, né, os personagens até chegar no personagem. Por exemplo, essa mulher aqui tem um nome, aí você tem que fazer pergunta, é louro, é morena, é não sei o que, e vai baixando. A gente vai fazer essa brincadeira, o cara a cara dos santos. Como assim? E uma pessoa vem à frente e escolhe mentalmente um santo católico. Vai pensar, mas não vai falar para ninguém. Quem vai vir à frente? Agora a irmã Mirabel que vai escolher. Não é possível. Agora é a hora da irmã Mirabel escolher quem que vai vir aqui na frente. Dá o troco. Pode escolher, irmã. Quem que vai lá na frente? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui quem tem mais cara de... Mais cara do que?
Deixa eu ver. Você. Como é que é seu nome mesmo? Celisvânia. Celisvânia? Tá. Então, a Celisvânia vai agora pensar em algum santo. Qualquer um. Não. Ela vai escolher um santo da Igreja Católica. Qualquer um. Ou santa. Qualquer um. Vai pensar e não fala para ninguém. Já pensou? Ok. Agora, todos nós, as demais pessoas, porque ninguém, vocês sabem qual eu não sei. Ela não falou para ninguém. Então, todos nós vamos tentar descobrir quem é o santo ou santa através de perguntas. Mas ela só vai poder responder sim ou não. Ela não vai poder dar outra resposta do que sim ou não. Então, vocês vão fazer a pergunta, de modo que ela só pode responder sim, porque no cara a cara era assim, a gente perguntava e só pode responder sim ou não, ok? Ela não vai poder ficar falando resposta, senão fica fácil demais. Então, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão. Não pode essa pergunta. Ela só pode responder sim ou não. Presta atenção. Ela vai falar sim ou não. Aí você pergunta, é santo ou santa? Sim? É santo. É santo. Você só pode falar sim ou não. Então você falou? Não. Você só pode falar sim ou não. Ela perguntou o quê? É santo. Ok. Então vamos lá. É doutora? Doutora da igreja? Não. Não. Eu estou falando porque... E agora? Ah, então esquece. E agora, hein? Quem quer perguntar? É Santa Terezinha? Não. E se vocês forem assim, a fulano de tal, tem mais de 1000 santos na igreja, a gente vai ficar aqui um mês para responder. Vocês têm que pensar. Vamos ver. Filho santo? Filho dela foi santo? Não. Santa Bárbara? Não. Se for assim, vocês têm que pensar. Nossa Senhora. Teve, não teve. Não, não teve filhos. É santa. Não é Nossa Senhora de Fátima, né? Tem algum título, tipo solenidade? A solenidade, vamos supor, de Maria, solenidade de Imaculada Conceição, assim, um evento maior ou não? Vamos supor, dia 8 de dezembro, a gente comemora a solenidade da Imaculada Conceição. Tem alguma coisa a ver com solenidade ou não? Essa santa que você está pensando?
Como é que é? Opa, tá esquentando, hein? Santa Rita? Santa Rita? Não é. Falou que não é. Calma. Quem quiser, levanta a mão, a gente vai lá. Vamos ver aqui. Santa Terezinha? Só que assim, vocês têm que perguntar, por exemplo, ela foi religiosa? Foi. Vocês têm que ter, porque se for perguntar a todos, vocês vão acabar isso aqui mês que vem. Vocês têm que diminuir essa brincadeira. É para vocês, vocês vão diminuindo o universo. Você tem todos os santos lá. Se for perguntar você vai, ela é religiosa. Então não é mãe de família. Nem morreu muito criança. É desse século? Aí, ó. É desse século? Desse não, né? Porque desse 2001 para frente. Seria de 1901 a 2000. É desse século? Século. Ué, eu acredito que não. Na verdade, esse século é o século passado. A Mônica tem uma pergunta. Era italiano ou de outra nacionalidade? Não. A resposta é só sim ou não. Então, não. É italiana, não. Tá vendo? Vocês têm que restringir período, vocês têm que restringir nacionalidade, continente. Ai, meu Deus. Não, não é assim. Não é jogo de loteria isso. Isso é jogo de raciocínio. Não. Não. Carmelita não é. Ela não pode falar mais nada. Não. Cantora, não. Não. Escrava, não. Não. É religiosa, mas não é carmelita. É do século passado, 1900 a 2000? É aí, ó. Tá fácil agora, aí, ó. É do século passado, entre 1900 a 2000. 1901 a 2000. Dominicana? Dominicana? É da ordem dos dominicanos, é a religiosa. É a ordem de... Irmã, faz uma pergunta aí, irmã. Para matar agora... Aí, ó, a pergunta boa. Se ela era missionária? Era missionária? Sim, ó. Não, ela falou que não é brasileira. Você tem que prestar atenção nas perguntas. Não. Foi difícil essa, hein? Fala, Lídia. Hã? Madre Teresa de Calcutá? Não. Ela existe?
Ela é protetora de alguma profissão, alguma coisa assim? Não, você tem que ela só pode É. sim ou não. Ai, Maria, onde eu faço? É, porque assim não fazer. Porque tem protetores dos caminhoneiros, dos farmacêuticos. É. E aí? Hã? Não, mas peraí, agora é 4 horas ainda. Horário Mato Grosso, 4 horas ainda. Hã? Aí, ela descobriu. Ela era polonesa. Santa Faustina. Acertou? Aí, gente, Santa Faustina Kowalska, missionária da misericórdia, aí, ó. Religiosa, missionária, hein? Boa, tá vendo? Facinho, ninguém acertou. Olha, ela estava só esperando você falar para elas irem embora, hein? Essa é boa, não é? Esse cara a cara aí é... Eita, não, tá bom, falando. Vai devagar. Tchau, irmã Mirabel. Opa. Tchau. Vão com Deus, boa viagem. Tchau, a vasilha é grande aí, hein? Tchau, com Deus. Tchau, com Deus. Quem ganhar receberá um prêmio. O prêmio é a gente rezar uma Ave Maria por ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Olha que prêmio bom esse, hein? É, porque se é polonesa, só podia ser, né? O próprio Jesus, então, voltando ao número 202, o próprio Jesus confirma que Deus é o único Senhor e que é necessário amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. O próprio Jesus fala isso. Ao mesmo tempo, ele dá a entender que ele próprio é o Senhor. Né? Então, ao mesmo tempo que ele fala, que confirma que Deus é único, ele já fala que ele é o Senhor. E aí já começa a entrar em curto quem quer colocar Deus dentro da razão. Porque, peraí, calma, Jesus, muita calma. O Senhor falou que realmente Deus é o único Senhor e que a gente tem que amá-lo de todo o coração, com toda a alma, tudo bem, ok. Isso aí eu já sabia, já no Antigo Testamento, isso aí a gente já tinha conhecimento disso. Agora, você afirmar que você é o Senhor, quer dizer, é Deus? Ué, mas então não é uno mais? Porque se o Pai é Deus e o Filho é Deus, né, na razão, que 1 mais 1 é o quê? Na razão já fala assim, peraí, se eu tenho um Deus, que é o Pai, e eu tenho outro que se afirma que é o Senhor, ou seja, que é Deus, que é o Filho, Deus é um só, então a razão já não consegue entender isso, porque 1 mais 1
já não é um, né? 1 mais 1 na razão já seriam 2. E confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. Isso não vai contra a fé num Deus único. Do mesmo modo, crer no Espírito Santo, que também é Senhor e dá a vida, não introduz uma espécie de divisão no Deus que é único. Então, ao mesmo tempo que Jesus afirma que Deus é um só, é único, ele afirma que ele é Deus, mas continua afirmando que Deus é um só. E afirma que o Espírito Santo é Deus, mas continua afirmando que Deus é um só, né? E nós acreditamos com firmeza e afirmamos, aqui já é o 4º concílio de Latrão, nós acreditamos com firmeza e afirmamos simplesmente que há um só Deus verdadeiro, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza absolutamente simples. Então é isso que a gente tem que sair hoje com essa ideia desse mistério, que é um mistério, a gente não vai conseguir, a gente tem que aceitar, a gente aceita pela fé, mas não consegue entender, né? Por isso que as afirmações, elas são, a gente tem que gravar essas afirmações para a gente não fugir da nossa fé.